Olá, estamos aqui hoje para mais um bate-papo Moda Par mais Instituto Cidade. Convido todo mundo a conhecer o nosso canal no YouTube do Instituto Cidade e convido também todo mundo a conhecer o Moda Par, a plataforma de moda colaborativa, no Instagram e no Facebook. Eu tenho o prazer de estar hoje aqui com a minha amiga Juliana Schmidt. A Juliana Schmidt é historiadora, com pós-doutorado em artes, cultura e linguagens. A Juliana é professora, pesquisadora, é autora de 2 livros, inclusive eu estou com eles aqui, o Mortes Vitorianas, que é do mestrado da Juliana, e aqui o Imaginário Macabro, que é do doutorado da Juliana. Desde que a gente se conheceu no mestrado em moda, então fizemos aí, no mesmo período, mestrado em moda, cultura e arte, a gente conversa muito sobre a questão da moda e da morte, né? Pode parecer um tema um pouco pesado, um pouco difícil, mas a gente encontrou algumas relações interessantes para começar a pensar, né, de que maneira a questão da morte impacta na moda e quais são as suas relações. A gente vai começar num determinado momento da história, não tão distante, né, porque a Juliana, muitas das pesquisas dela vão, né, até a Idade Média, enfim, então a gente está partindo de um momento mais contemporâneo, que para a gente que é da área da história, é um momento muito recente, né, então vamos começar o nosso bate-papo falando sobre os anos 90. Se você puder mostrar a imagem, por favor. A gente tem nos anos 90 uma estética da morbidez e da morte que pela primeira vez aparece na moda como linguagem de moda. Esse estilo foi tão importante a partir da metade da década de 90 que ele ficou conhecido como heroin chic, né? Então, uma relação aí com o uso de drogas, com pós-festas, uma estética, entre aspas, da realidade, uma produção que visava buscar, que visava mostrar os modelos em seu aspecto mais natural, menos maquiado ou com uma maquiagem borrada, mais pesada, bem uma ideia de um after party. E aí, nesse momento, a gente começa a ver corpos muito magros retratados na moda, mais magros até do que na década ou no começo da década de 90. E aí a gente tem uma imagem que é de um fotógrafo italiano, que depois se mudou para Nova, que é o David Sorrenti, que tem uma história curta na moda. Ele faleceu super cedo, com 20 e poucos anos, e ele tem uma importância muito grande aí no registro dessa vida, desse estilo de vida do heroin chic. Então, a Juliana, desde o começo das suas pesquisas acadêmicas, busca essa relação entre morte e moda, né? E a gente se conheceu quando ela começava a estudar ou apresentar suas pesquisas sobre a questão do luto no século XIX, né? Então, eu passo aí a palavra para a Juliana começar a explicar um pouquinho para a gente essa questão da morte no século XIX. Oi, Maíra, eu agradeço o convite do Moda Par e do Instituto Cidade para a gente estar aqui hoje conversando um pouquinho, falando desses temas que bom, me perseguem há tantos anos, ou eu os persigo, na verdade, talvez, e que são temas, assim, que às vezes as pessoas tendem a imaginar que estão muito distantes, né? A gente fala de moda, a ideia, assim, que vem à cabeça é sempre a questão do glamour, ou do consumo, ou de coisas, assim, muito alegres, e ao mesmo tempo, associar essas mesmas imagens com a questão da morte. Será que isso é possível, né? Essa foi uma pergunta que eu sempre me fiz. Eu sempre tive interesse em estudar a história da moda, mas também tinha interesse nesse ramo que não é um ramo relativamente novo na historiografia, que é a história da morte.
E quando eu comecei a minha trajetória acadêmica pensando nesses dois ramos, foi quando a gente se conheceu lá no mestrado, eu fui num momento histórico em que essa relação ela parece um pouco mais óbvia. E fui atrás de pesquisar o vestuário de luto. E por que eu tinha esse interesse, né? Porque eu via um pouco a questão do luto no século XX como algo que quase não existia mais. Pelo menos ali quando eu via ao meu redor, em torno de mim, o meu contexto ali, né, de, enfim, aluna, estudante, pesquisadora no começo dos anos 2000, parecia uma coisa tão distante, né, o vestuário de luto, uma coisa já em desuso, uma coisa que, né, remetia, assim, a hábitos dos nossos avós, dos nossos bisavós. Eu percebia que era um tipo de norma vestimentar que estava praticamente em desuso. E por ter outros interesses já anteriores, desde a graduação, na literatura, na própria história do vestuário, na arte, o século XIX sempre me interessou muito em relação a todos esses temas. E também me chamava a atenção o quanto, ao contrário da nossa época, em que o luto, né, entrou praticamente em desuso, o século XIX era o oposto. Lá o luto era uma questão importantíssima para o vestuário, para a moda. Na verdade, foi isso que me chamou num primeiro momento, assim, para pesquisar isso. Por que lá era tão importante? O que significava o luto no século XIX? Quando eu comecei a me perguntar essas coisas, eu percebi que eu tinha que fazer um estudo muito mais abrangente sobre as questões relativas à morte no século XIX. Então, qual que era a concepção de morte naquele período? Por que as pessoas manifestavam o seu apego ao morto se vestindo de preto por períodos tão longos? E um vestuário que era muito rígido, tinha muitas regras, né? Existia uma etiqueta de luto no século XIX super rigorosa. Então, isso me chamava muita atenção. Eu queria entender o século XIX e esse apego ao luto no século XIX, talvez um pouco para buscar respostas sobre a nossa época, né, século XX, comecinho do século XXI, que entendia a morte de maneira tão oposta. Então, se vocês puderem passar a primeira imagem, por gentileza. Quando a gente vai ver a questão do luto no século XIX, a gente se depara com imagens assim, né? Então, um vestuário que é muito mais elaborado do que o nosso, mas até aí, esse é o padrão mesmo do século XIX, é uma roupa que tem muito mais elementos, no caso feminino principalmente, é uma roupa que tem ali mais restrições aos movimentos do corpo, né? Mais elementos acessórios, e um peso muito grande, mas e como essa roupa é adaptada para os momentos de luto. Então, essas imagens das mulheres de luto no século XIX, elas são imagens assim, bem simbólicas, né? Aquela mulher toda vestida de preto, isso não era o comum naquela época. O vestuário feminino é um vestuário mais colorido, mais alegre, até em contraposição ao vestuário masculino. E podem passar a próxima imagem também, por favor? E eram imagens que, né, por exemplo, essa fotografia do século XIX que mostra uma viúva em luto, então, né, com esse véu pesado cobrindo o rosto, puxa, eram imagens assim, que me deixavam muito intrigada. Então, o meu primeiro contato com a história da moda e tentando traçar paralelos com a história da morte vem desse meu interesse pelo luto vitoriano, muito por conta, aí, né, só dei um gostinho aí do que é esse tema aí nessas imagens, mas por conta, assim, de imagens que me pareciam tão cheias de significados e tão possíveis de leituras, e que são tão diferentes das imagens da nossa época, né? O quanto o luto, ele, na nossa época, era uma coisa assim que as pessoas até evitam usar. E, na verdade, bom, por que eu quis que a gente iniciasse a nossa conversa sobre isso, né? Não é só aqui para divulgar as minhas pesquisas, não. Mas é porque quando a gente começa a pensar na questão do Harry Chic, que foi a fala da Maíra agora na abertura, eu acho que é inevitável a gente querer começar a buscar as relações que essa estética da morbidez tem com a morte propriamente dita. Então, o que é o vestuário da morte? Inevitavelmente, a gente começa a pensar no luto, né? Nesse vestuário que a gente usa em momentos da morte, no momento da perda. E porque o século XIX ele foi tão rico nesse tipo de vestuário, a gente começa a fazer comparativamente uma análise do quanto esse vestuário ele desaparece na nossa época.
E daí, bom, aí a gente já começa a plantar a sementinha aí para as nossas próximas reflexões, né, Ana Maíra? Então, isso que a Juliana está colocando é uma coisa que chama muita atenção naquelas imagens das mulheres com roupas de luto, essa questão desse peso, desse volume, dessas camadas, né? Então, é um corpo totalmente vestido e um traje aparentemente muito pesado. A gente tem uma mudança aí importante, eu acho, no século XX, de uma roupa ali no século XIX, que representa, então, esse luto, esse pesar. E a partir, principalmente, a gente vai falar de alguns outros momentos do século XX, porque, na realidade, o século XX ele é um século de grandes mudanças relacionadas, em grande parte, às duas guerras, a Primeira e a Segunda. Logo após a Segunda Guerra Mundial, a partir dos anos 50 e 60, a gente tem a explosão da cultura juvenil. E qual é uma das características mais importantes aí da consolidação dessa cultura juvenil? É um novo culto ao corpo. E esse corpo agora, ele é magro, ele é um corpo que ostenta uma infantilidade. Então a gente tem inclusive uma relação de discussão social de sociólogos, psicólogos, médicos que vão, inclusive, pensar na questão biológica mesmo do corpo, e de quanto a moda começa a valorizar a ideia de um corpo pré-adolescente. É um corpo sem curvas, é um corpo, digamos assim, antes de um período menstrual da garota, que é um corpo andrógeno, que meninos e meninas têm um corpo muito semelhante, e que, ao se tornarem mulheres, normalmente adquirimos curvas, né? Então, essa questão dos corpos curvilíneos, que até os anos 50 eram muito valorizados no universo feminino, se a gente for pensar num ícone, podemos pensar na Marilyn Monroe, por exemplo, e passamos a valorizar, então, a ideia de um corpo muito magro e de um corpo à mostra. Temos aí, inclusive, a invenção da mini saia, que é essa peça de roupa, que inclusive as revistas do período colocavam, não era uma peça para todos os corpos. Você tinha que ter um corpo específico para usar essa peça de roupa. As revistas eram muito didáticas nesse período. Aí, se quiser mostrar outra imagem, por favor. A gente tem aqui dois ícones do período, a modelo Twig, né, que é diria até que uma exceção ao período, porque ela era realmente até mais magra do que as modelos em geral, e personifica essa ideia, esse estilo andrógeno. E temos também a Verusca, que é uma modelo muito importante no período, uma cena do filme Blow Up, que é um filme super interessante, que retrata esse momento da Londres dos anos 60 e da explosão da cultura juvenil. Então a gente consegue perceber, comparando essas roupas, o mini vestido e essa roupa super decotada e muita pele à mostra da Verusca, que esse corpo em si começa a ser um valor e a significar algumas coisas. Então, a partir daí, eu e a Juliana começamos a refletir, né, sobre o que significa essa magreza extrema. Porque é normal a gente ver nos anos 60 muitas modelos magras, não tão jovens, feitas de menininhas, pelo penteado, pela maquiagem, pela roupa. As modelos vão ficando cada vez mais jovens e cada vez mais magras. Então, a gente tem conversado muito sobre como que se passa dessa ideia, porque nos anos 60 a gente está falando de uma celebração de um corpo, para uma ideia de um corpo que seja extremamente magro, quase prisioneiro dessa magreza excessiva, e que em si, independente da roupa, tenha que demonstrar essa magreza excessiva. O que a gente poderia relacionar, Juliana, aí com as questões da sua pesquisa?
Maíra, isso não é novidade para você, porque a gente conversa muito sobre esses temas, né? Apesar de, como pesquisadoras, termos períodos históricos muito diferentes, a gente acaba, né, trocando muita ideia sobre os nossos estudos, enfim, sobre os nossos objetos. E daí, uma coisa assim que me pareceu interessante disso tudo, quando eu, né, eu ouvia a Maíra conversando sobre as suas pesquisas nos congressos, ou falava, né, apresentava alguma coisa sobre o tema dela, sobre as culturas jovens, enfim, da década de 50, 60, o que me chamava a atenção era que se eu combinasse um pouco essas informações que a gente tinha na história da moda, dessa juventude que aparece, né, impondo um novo padrão de beleza, que é esse corpo magro, esse corpo sem curvas, que é um corpo, como a Maíra bem disse, que a gente associa a um período assim púbere da vida, né? Ou seja, é uma fase muito curta da vida, na verdade. Né, essa coisa da passagem da infância para a idade adulta, a gente ainda não é adulto, né? Então é um momento muito específico da vida. E de repente você impõe isso como padrão de beleza. Quer dizer, o que significa a gente exaltar a beleza das modelos que são assim? É você dizer que o ideal é que todas fossem assim, que todas as mulheres quisessem buscar esse tipo de corpo e se parecessem com essas modelos, independente da sua idade. Então você impõe um padrão de beleza para meninas de 20, 30, mulheres de 40 anos, que é de um corpo super magro, né, aquela carinha de criança. Então, o que isso significava? Eu sempre ficava muito intrigada com todas essas questões, né? É claro que a gente fala assim, sempre de uma sociedade que impõe padrões impossíveis de serem alcançados, porque isso também significa consumo, significa que as pessoas vão ter outras demandas, vão querer consumir outras coisas, nada disso está fora, né, da discussão, mas combinando um pouco informações que eu tinha das minhas pesquisas na história da morte, eu também, né, comentava assim para a Maíra que eu achava muito curioso o quanto é um consenso entre os historiadores, os sociólogos, os antropólogos, dizerem assim que durante o século XX a gente tem uma tendência a transformar a morte num assunto proibido, ou pelo menos num assunto desconfortável. As pessoas não gostam de falar sobre a morte. Isso é muito evidente na nossa época, né? Quer dizer, curiosamente, neste momento em que nós estamos vivendo agora, nós praticamente só falamos de morte. E, na verdade, foi isso, inclusive, que instigou a nossa conversa, né? A gente trazer reflexões que a gente fazia entre nós duas para um público maior, porque eu acho que, de repente, esse momento está todo mundo falando sobre isso. Bom, mas vamos lá, vamos nos remeter a até poucas semanas atrás, quando a vida estava mais normal e esse não era o assunto da vez, né? Mas, em geral, o que a gente costuma ver é que as pessoas não gostam de falar sobre isso. Se sentem mal, né? Até a gente brinca, assim, quando alguém começa a falar de algum assunto assim, já bate na madeira, ou fala alguma coisa, né? Vira essa boca para lá, porque parece que está chamando. É um assunto que as pessoas não gostam. E isso é perceptível pelos estudos dos historiadores e dos sociólogos. Né, o quanto a gente, no decorrer do século XX, vai tornando cada vez mais a morte um assunto tabu. E claro que isso veio numa crescente, né? Então, se a gente pegar aqui o final do século XX, começo do século XXI, a gente vê esse fenômeno no seu máximo. Mas também aparece nos estudos desses pesquisadores que essa é uma tendência mais forte, principalmente depois da Segunda Guerra Mundial. Então, a partir ali do final da década de 40 e da década de 50 em diante. Que bom! Não por acaso é justamente esse período que a Maíra está chamando a atenção, desses corpos magros, né? Desses corpos jovens. Então, era isso que eu começava a me perguntar e conversava muito com a Maíra sobre isso, né? Ao mesmo tempo em que a gente tem esse padrão comportamental da nossa sociedade ocidental, de herança judaico-cristã, etc., etc., saída de 2 guerras mundiais, de ir negando os assuntos da morte, de não querer falar sobre a morte, e tem uma série de outros elementos na sociedade que ajudam a gente a entender por que isso vai acontecendo. Então, quer dizer, a gente tem cada vez mais avanços na medicina que tornam a expectativa de vida maior,
né? A população está crescendo, né? A gente tem, inclusive, com o baby boom do pós-Segunda Guerra Mundial, um grande exemplo disso. Então, a população mundial aumenta, a expectativa de vida só cresce. Se a gente pegar qualquer tabela sobre expectativa de vida na internet, a gente vê assim que a partir da Segunda Guerra Mundial a gente só tem, né, o gráfico subindo cada vez mais. Então, as pessoas vivem mais, né? Não se quer falar sobre a morte. E quando a gente tem algum assunto relacionado à morte, a gente cada vez mais vai colocando esses assuntos, né, para a área específica ali da medicina, um tema que os médicos lidam. A gente hospitalizou a morte. Quando tem alguém se sentindo mal em casa, doente, corre para o hospital, ninguém mais volta para casa, né, para morrer, como era a prática antigamente. Como era a prática, inclusive, lá naquele século XIX, que é uma das coisas que eu estudo, que tem lá aquele luto super exagerado. Lá as práticas de morte são outras. E de repente a gente vê que essas práticas de morte que foram comuns durante muito tempo da história ocidental, elas vão deixando de acontecer durante o século XX. E daí, quando a gente vê esses corpos magros, juvenis, púberes, que entram na moda na década de 60, e a gente combinar um pouco com essas informações de que se percebe cada vez mais que essa é uma sociedade que vai negando os assuntos da morte, acaba me parecendo assim que a gente vai se apegando a esse corpo jovem, tornando ele um ideal de beleza e algo a ser atingido a qualquer custo, porque a gente está falando dessa sociedade que não quer pensar na morte, que quer se afastar da morte. O que é você ter uma obsessão pela magreza? É você ter uma obsessão pela juventude. Se a gente começa a relacionar magreza com juventude, tornar uma coisa sinônima da outra, eu ser sempre jovem significa eu ter um corpo sempre magro. E eu ter um corpo sempre magro e ser sempre jovem significa que eu me distancio da velhice. E a velhice é o que a gente tem de mais próximo da morte. Logo, cultuar um corpo jovem é cultuar um corpo que nunca morre. E talvez uma das grandes obsessões da nossa época, a partir da década de 60, seja justamente criar, ainda que num plano simbólico, uma pessoa que não morre, a imortalidade. Seja Juliana, na imagem de moda, seja no corpo, né? Parece que isso vira assim, um grande objetivo. E você estava falando essas questões e eu fui pensando umas outras aqui. Tem uma questão nos anos 60 que é um desprezo pela morte. Um desprezo pela morte no sentido de que esses jovens, muitos deles, afirmam que preferem morrer jovens. Para quê? Para não chegar na maturidade, para não chegar na velhice. Eu lembrei de uma das frases que é um dos slogans do Maio de 68, não confie em ninguém com mais de 30 anos. A música do The Who, que é uma das bandas mais importantes da cena britânica dos anos 60, é uma das bandas mais descoladas, né, da cena mod, aí, que era um grupo subcultural britânico. Numa das músicas, eles falam: eu prefiro morrer antes de ficar velho. Né? Então, é a ideia realmente dessa preservação da juventude eterna. Né? A gente vê isso na literatura já discutido, se a gente for pensar no Sofrimentos do Jovem Velho, do Goethe, por exemplo, o próprio retrato de Dorian Gray, o próprio Peter Pan também são obras literárias, né, ou do teatro, que já retratam essa questão de uma juventude eterna, mas isso vira um valor social difundido de uma maneira em escala internacional, depois global, principalmente pela difusão dos meios de comunicação, para a gente ver como a imagem de moda funciona aí nesse período como algo que vai
criar um padrão, né? E muito difícil de não desejá-lo, mesmo que a gente saiba que ele é uma imagem criada. Penso muito também nessa valorização da juventude, no sentido de é melhor morrer jovem do que passar pelas dificuldades da velhice. A gente tem 2 ícones nos anos 50, 60, ali, que é o James Dean e a Marilyn Monroe, que corroboram também essa ideia de que não envelheceram. Então, esses mitos criados aí, né, a partir da morte bem trágica desses 2 atores super promissores ali naquele período, tem a ver com essa ideia também de uma busca dessa juventude, porque, claro, a juventude, na sua arrogância, na sua inocência, né, não tem medo das consequências, não se importa com as consequências. Então, não à toa, o próprio James Dean vem a falecer num acidente de carro, né, que ele estava correndo. Então, essa questão do não se importar com o futuro está relacionada com essa ideia de manter essa juventude eterna, que não existe, porque viver, o envelhecer faz parte da vida, né? E é como se a gente, buscando aí esse corpo eternamente jovem, seja por restrição alimentar, por plástica, por procedimento, a gente estivesse roubando um pouquinho, né? A gente estivesse se afastando um pouquinho da morte. E aí a gente tinha também pensado num outro momento histórico, que também temos aí uma valorização da juventude, né, Juliana? Será que a gente poderia mostrar, acho que a imagem, né? A próxima imagem. Podemos. Então, Maíra, quando a gente fala assim de uma valorização de um corpo magro, né, a gente também tem que pensar que esse não é um padrão de beleza que nasce na década de 60, né? Ele aparece na década de 60 motivado ali por um contexto específico da década de 60, né, que vem ali como uma reação à década de 50, enfim, à Segunda Guerra Mundial, entre outras coisas. Mas a gente tem também ali uma retomada de um certo tipo de corpo que já tinha sido um padrão de beleza, que já tinha sido ali uma referência na década de 20, né, no pós-Primeira Guerra Mundial, na verdade. Uhum. E eu tinha comentado, né, para você que eu achava interessante a gente também trazer um pouco esse período, porque nessa relação entre a moda, entre a beleza e as questões da morte, esse é um período importante também para a gente pensar o seguinte, né? Toda aquela etiqueta lutuosa muito rígida do século XIX, ela se mantém até o começo do século XX, mas é notório o quanto ela entra em declínio, o quanto ela passa a ser desrespeitada no sentido de não poder ser seguida mesmo a partir da Primeira Guerra Mundial. Então, a Primeira Guerra Mundial foi um evento que marcou muito aquela geração que passou por ela, né? Era realmente assim, uma guerra de proporções inimagináveis até então que envolve o mundo todo, né? Isso é um tremendo trauma, um choque para as pessoas daquela época. E muita gente morre, o que significa que muita gente entra em luto também. E às vezes as pessoas entravam em luto por mais de um parente que havia morrido na guerra, né? Então os períodos de luto eles acabam se adicionando uns aos outros. É muito difícil para as pessoas daquela época seguirem a etiqueta lutuosa complicada, complexa do século XIX, quando você tem um momento em que muitas vidas estão se perdendo. Então, também ali é de se pensar que a gente passa por um momento, a partir da Primeira Guerra Mundial, que vai culminar principalmente na década de 20, em que a etiqueta lutuosa ela não pode mais ser seguida num sentido tão restrito como ela era, porque tem muita gente morrendo, e ao mesmo tempo combinar um pouco a informação de que esse é um momento de grande entrada das mulheres no mercado de trabalho para suprir a mão de obra masculina que estava em falta, né? A gente já sabe que tem uma questão ali do vestuário, né, quando a gente retoma a história da moda, tem uma questão do vestuário que é muito importante desse período, quanto o vestuário feminino muda de forma, muda de modelagem, muda de materiais, muda de cores, por toda essa questão de ser mais funcional, de ser mais
de combinar mais com esse novo momento em que as mulheres estão passando, né, de realmente serem ativas na sociedade, já tinham começado a ser no comecinho do século XX, mas principalmente agora. Então, também é interessante notar o quanto esse ideal de beleza da década de 20 vai trazer essa ideia de um corpo magro, que é um corpo, né, assim, no simbólico, na construção simbólica que a gente tem, né, no decorrer da história, é um corpo relacionado à agilidade, ao trabalho, ao corpo que é mais funcional, que está apto a fazer coisas. E o que vai vestir esse corpo é uma roupa mais simples em termos de modelagem, que, enfim, amarre menos o corpo, que limite menos os movimentos, que permita essa mulher fazer coisas efetivamente. E daí, ao mesmo tempo, pensar assim, né, que as cores dessa roupa mudam também. Então, são cores mais funcionais, mais neutras, tendendo mais para o escuro, que também já era uma característica do traje masculino. E daí a gente tem uma coisa interessante da década de 20 que vem, na história da moda, né, a gente convencionou dizer que é uma coisa ali que vem através da Gabrielle Chanel, que é enfim, acho que o nome todo mundo já conhece, um dos principais nomes da história da moda no século XX, e que ela mesma era essa mulher que trabalhava, que tinha uma voz muito ativa na sociedade, né, que era órfã, que, né, a rigor não dependia de homem nenhum, então tinha já essa sua independência também, e daí a gente convencionou muito falar assim, que a Gabrielle Chanel, ela cria a ideia, ou pelo menos ela desenvolve a ideia de um traje que tem tudo a ver com esse momento da mulher da década de 20. Então, que é um traje que ele vai ser fácil de ser usado, que ele combina com todos os corpos, apesar de que o ideal seja esse corpo magrinho, sem curvas, que a própria Chanel era assim, inclusive, né? Uma roupa que é apropriada para qualquer situação, que é uma roupa que vai deixar a mulher confortável e elegante ao mesmo tempo, que é essa, se vocês puderem colocar a imagem novamente, desculpem, que é justamente essa roupa que vai ser batizada ali a partir do seu aparecimento numa edição da Vogue de 1926, que é o que a gente começou a chamar de o pretinho básico, né? Aquela roupa que toda mulher tem que ter no guarda-roupa porque combina com qualquer situação e é facilmente usado e todo mundo pode usar. E a ideia do pretinho básico é muito genial para a gente pensar que esse é um momento em que tem muita gente de luto, ou seja, a roupa preta é uma roupa comum no dia a dia, está na rua, as pessoas estão usando. Deixou de ser aquela roupa que as pessoas só usavam naquele período de perda, porque agora, inclusive, ela combina com esses afazeres da cidade, ela combina com essa modernidade da década de 20, que pede as mulheres na rua, que pede uma atuação feminina, e a Chanel vai lá e coroa isso como a roupa que é adequada a todo mundo. Então, eu acho, assim, muito interessante a gente pensar que, nesse momento pós-guerra, de um luto universal, né, de um luto generalizado, ter essa pessoa que olha e que com certeza, né, enfim, a Chanel com certeza ela só legitimou uma coisa que já estava sendo usada por muita gente, mas que de repente transforma isso numa linguagem da moda, né, em algo que é oficial da moda. É quase como se dissesse para essas mulheres, está tudo bem usar essa roupa preta, porque ela não é só mais a do luto, ela é a roupa que combina com tudo que todo mundo pode usar, que é elegante, você está bem vestida, é simples, mas é o suficiente. E justamente nesse momento em que o luto já está entrando em desuso. Então, é muito interessante pensar nisso, né? A roupa de luto como código vestimentar para ser usado depois que alguém morre entra em desuso, ao mesmo tempo que a gente tem a legitimação da roupa preta para as mulheres como um traje de moda. Então, é quase como se uma coisa compensasse a outra, entende? É quase como se a gente dissesse, ó, não precisa mais usar aqui, mas em compensação tá tudo bem usar desse outro jeito. Então, também isso é uma coisa que sempre me chamou muita atenção.
Tem uma historiadora de moda, enfim, que é super famosa, que inclusive a Maíra, que anos atrás me emprestou o livro, muito obrigada, Maíra Elizabeth Wilson. Eu não vou mostrar o livro aqui, porque eu só tenho o xerox dele. Tá esgotado, gente. Tá esgotado, é por isso. Mas tem no estante virtual. Não, e que é um livro que é uma referência, né, para os estudos de história da moda aqui no Brasil. A Elizabeth Wilson, então, nesse livro dela chamado Enfeitada de Sonhos, ela tem um capítulo que ela fala, né, sobre os trajes de oposição, e que eu queria trazer também, porque tem tudo a ver com o que você falava anteriormente, né, sobre essas subculturas jovens também que aparecem a partir da década de 50 e 60, principalmente, né, então os Ted Boys, os mods. E a Elizabeth Wilson fala uma coisa assim que me marcou muito, porque veio num momento em que eu pensava sobre todas essas questões, né? Então eu tô com essa informação de que o luto está entrando em desuso, depois das guerras, quase ninguém mais usa para isso, né? Mesmo que... É que assim, quando a gente fala quase ninguém mais usa o traje de luto na segunda metade do século XX, sempre as pessoas pensam assim, ó, não, mas lá na minha cidadezinha do interior, todas as mulheres usavam. Não, mas a minha avó, né, ficou de luto pelo resto da vida. Sim, esses usos, eles continuam existindo durante o século XX. O que a gente quer dizer é que, assim, a tendência é que eles vão diminuindo e quase desaparecer. Principalmente se a gente pensar nos grandes centros urbanos, nas gerações mais jovens. Então, claro que esse luto, esse uso ele não é abandonado, mas a tendência é ele sempre ir diminuindo até praticamente inexistir. Hoje em dia, quando muito, a gente comparece a um velório de roupa preta, talvez numa missa em homenagem ao morto, mas fora isso, ninguém se sente obrigado a seguir mais, né? Essa determinação de usar o preto por tanto tempo e tal. E essa tendência, então, que a gente vê em relação ao vestuário lutoso. E, no entanto, a Elizabeth Wilson fala assim, né, nesse livro dela, Enfeitada de Sonhos, que, ao mesmo tempo, a gente vê uma grande valorização da roupa preta, seja lá em quais peças de roupa ela apareça. Então, por exemplo, nos uniformes militares que os jovens ressignificam usando de outra maneira, nas jaquetas de couro, na camiseta simples, seja lá onde ele apareça, essa espécie de apego ao preto que vai aparecer nas subculturas jovens, de certa maneira seria uma resposta também a isso, teria uma relação com esse declínio do vestuário de luto. Então, ao mesmo tempo que a gente olha que interessante, ao mesmo tempo que a gente vai negando a morte, se afastando dela, isso também significa uma etiqueta lutosa que vai diminuindo, vai perdendo sua obrigatoriedade. Ao mesmo tempo, a gente vê essas subculturas jovens que fazem de tudo para chocar, que tem esse discurso, né, de ir contra o status quo, de ir contra o conservadorismo dos mais velhos, enfim, usando esse vestuário em preto. E isso é uma crescente, né, Maíra? Isso também a gente vê assim, começa lá nos pads, depois nos mods. Se a gente pensar ali nos punks, nos góticos, bom, isso só tende a aumentar, né? A gente já pensa nos existencialistas, nos beats, nos blusons noir franceses, então tem aí essa coisa do preto como uma simbologia da revolta, de alguém que não pertence àquele mundo, não vou dizer nem um mundo feliz, mas um mundo formatado, é alguém que está fora, é um outsider. Então, é muito interessante a gente perceber que esses códigos do vestir, eles vão se afrouxando e que os jovens começam a utilizar, então, o preto muito como um símbolo nas jaquetas, né? E tem o livro que me fugiu o nome agora do historiador que fala do preto. O Harvey, John Harvey? Isso, sabia que você ia me salvar. Me deu um branco no nome agora. Ele fala muito sobre a questão do uso do couro, né? Homens de Preto, o livro, né? Isso, ele fala muito sobre essa questão do uso do couro, que tem a ver com a proteção. Ele fala até da questão da pele do animal. Ele entra, né, numas análises bem interessantes dos códigos que essas roupas pretas passam para os grupos juvenis.
fiquei pensando muito nessas questões, então, desses afrouxamentos, desses códigos, nessas possibilidades, digamos, de se vestir de uma maneira mais democrática ou mais, digamos assim, diversificada, e enquanto isso a gente tem os jovens buscando códigos que vêm aí de um passado e eles continuam ressignificando. Então, eu acho que essa ressignificação pelos punks e darks e góticos depois dos anos 70, 80 é super interessante. Então, a gente tem aí essa questão de uma ideia de permanência, de manifestação, de rebeldia, de se colocar, de se colocar como um outsider, marcar uma posição, e uma ideia de finitude que é quase relacionada aí, é quase um outro lado da moeda da ideia de permanência, de você fazer, quando você usa preto por um motivo de revolta, você está fazendo um statement, você está fazendo aí, querendo deixar uma marca, querendo dizer alguma coisa. Eu ia pedir para a gente voltar, para a gente começar a encerrar, para a gente voltar da onde a gente partiu, se for possível colocar nosso último slide. E a gente volta, então, a pensar um pouco nessa estética do chamado heroine chic, ou heroína chic, que vem realmente traduzido aí dessa ideia de que as modelos eram fotografadas com um aspecto de drogadas, e inclusive algumas imagens se relacionavam à violência, e realmente algumas imagens apareciam as modelos usando drogas ou emulando o uso de drogas. A gente tem aí a Kate Moss, que a partir de 95 começa a fazer muito sucesso, principalmente fotografada pela Corinne Day, que está aí na foto também, que é uma fotógrafa britânica e que trouxe essa ideia de eu estou em casa no fim de festa ou na praia ou passeando, despretensiosamente vou fotografar minhas amigas em poses, em roupas, em cenários completamente despretensiosos. Uma coisa que a gente pode pensar sobre essa questão do heroin chic, né, Juliana, a relação que a gente tem, e isso foi uma... Eu não sei se por ter vivido adolescente, acho que vivemos adolescentes, o período do heroin chic, era nosso ideal de moda, que vinha inclusive em revistas voltadas a adolescentes, como a própria Capricho, que na nossa adolescência foi uma revista que trouxe muita linguagem de moda, né? Tem uma relação que eu li recentemente num livro de uma jornalista chamada Maureen Callahan. O livro chama Champanhe Supernovas. E é um dos poucos livros traduzidos para o português que fala sobre o contexto dos anos 90. Então, ela analisa a Kate Moss, o Marc Jacobs e o Alexander McQueen como os rebeldes que mudaram a moda nos anos 90. E uma das coisas que ela traz, que eu acho que tem tudo a ver com o que a gente está falando, e é importante para a gente pensar nessa questão da problemática de como a moda se relaciona com a morte, é uma afirmação que ela coloca que o estilo do heroin chic, além de estar relacionado fortemente com o movimento musical do grunge norte-americano, tem relação também com o alastramento da AIDS, né, que começa nos anos 80 e nos anos 90, muitas pessoas do mundo, digamos assim, em geral, das artes e da moda, vêm a falecer por conta do vírus HIV, o que vai fazer com que a gente tenha visto durante os anos 80, quando ainda não se tinha uma cura ou remédios para o HIV, era comum a gente ver aqueles corpos definhando. E isso trouxe um niilismo ali nos anos 90, 80 para os 90,
é muito sério essa questão da morte. Acho que para essa geração acaba sendo algo que, de repente, para um adolescente está muito distante, começa a aparecer muito próximo. Muitas pessoas conhecidas, famosas, enfim, falecem dessa maneira. E isso teria influenciado a moda, influenciado, digamos assim, o mundo da moda, né? Lembrando um pouco, para resumir um pouco essa história do Heroin Chic, que até mais ou menos 94, 93, a gente tem as super modelos, né, as top models, Cindy Crawford, Naomi Campbell, Linda Evangelista, que são as chamadas modelos amazonas, mulheres enormes, curvilíneas, e a gente tem uma mudança importante aí na metade dos anos 60 para esse estilo da Kate Moss e das propagandas aí da Calvin Klein, que trazem essa despretensão, mas que acaba, sim, gerando uma polêmica muito grande, inclusive em questão de saúde, no aumento de casos de anorexia, e essa obrigatoriedade de ser magra, de seguir esses padrões que tem a ver com essa questão que a gente está falando de negar uma vida adulta, uma maturidade, né, e uma velhice, aparecem de uma forma muito importante. E, na realidade, eu me lembro, não sei se a Juliana vai lembrar, mas a nossa conversa surgiu de uma impressão que eu estava analisando alguns desfiles de moda, acho que foi na época que a gente teve muita discussão sobre isso, acho que no final dos anos 90, começo dos anos 2000, inclusive o próprio então presidente Bill Clinton teria feito um apelo dizendo que isso não é moda, que isso não é estilo, que isso estava deixando os jovens e as jovens, meninos e meninas doentes. E eu lembro que eu estava analisando uns desfiles e vendo aquelas modelos adultas com corpos extremamente magros, cotovelo, joelho, ossos muito saltados. E eu lembro que eu comentei com a Juliana, falei, a minha impressão, olhando essas modelos, não é de saudável, nem de jovem, é de morte, porque eu estou vendo uma caveira, eu estou vendo um esqueleto, né? Então, essa relação, acho que foi daí que a gente começou a conversar e relacionar nossas temáticas, porque você chega a um extremo e que você vê que muitas vezes não é saudável, e é uma busca dolorida, ela é uma busca que faz sofrer, que faz... porque é um lugar onde você nunca vai chegar nesse lugar, porque a única certeza que todos temos na vida é uma, né? Então, a gente parece que está fazendo de tudo para fugir disso. Acho que levar uma vida saudável, não é isso que a gente está discutindo aqui, né? Que a gente faça isso, mas essa questão de perseguir um corpo extremamente magro, no sentido de tentar preservar uma juventude eterna, é muito complicado. E a moda, muitas vezes, trabalha com esse imaginário impossível de ser alcançado, o que faz com que muitas pessoas fiquem obsessivamente correndo atrás dessa magreza impossível, que acaba gerando realmente diversos problemas, né? E a moda, ela faz isso com a gente, né? Acho que, então, quanto mais a gente conversa, entende essa construção e a história da moda, mais a gente consegue ter consciência do que está acontecendo, do que é apresentado para a gente. Então, vou passar a palavra para você, Juliana, se quiser fazer algumas considerações para a gente finalizar. Eu acho super interessante, primeiro, mas também importante a gente pensar essa estética do Heroin Chic, porque ela é um fechamento do século XX, né, pra gente. Acho tão significativo, né, um fim de século, um fim de milênio, né, que termina com essas imagens de moda, elas dizem tanto, né, e bom, como você já mencionou, acho que também a gente vem, assim, de certos eventos ali no final da década de 80, que acho que a gente cria um grande paradoxo no final do século XX, que é o seguinte, né? Uma obsessão pelo corpo, um desejo de um corpo ultra saudável, jovem, bonito, esguio, perfeito, esguio, mas curvilíneo,
funcional e bonito ao mesmo tempo. Então, na década de 80, a gente vê o boom das academias de ginástica, por exemplo. As supermodelos, elas eram magras, mas elas tinham um aspecto saudável, né? A gente pega uma Linda Evangelista, a Naomi Campbell do comecinho, né? A Cláudia Schiffer, são uns mulherões, umas mulheres de quase 2 metros de altura, mas com corpos incríveis, são super mulheres, né? E de belezas, assim, também, né? Inatingíveis, como você colocou. Então, quer dizer, a gente tem, parece, uma supervalorização da questão de um corpo que é uma grande potência. Pode tudo, e deve tudo, e é lindo. E a década de 80 também tem uma questão da droga, que depois vai culminar no Harry and Chic, que também é esse corpo super hedonista, né? Então, é um corpo que é malhado, que é bonito, que aproveita, que usa drogas, mas que faz tudo, que trabalha, né? A geração dos yuppies aí na década de 80. Então, a gente tem um paradoxo do corpo que é um pouco esse, né? Então, ao mesmo tempo que se quer esse super corpo que pode tudo e que vai vestir, né, um power suit, um power dressing, ombreiras e talheres, e enfim, né, um corpo que, um cabelo de permanente, quer dizer, toda a imagem de moda da década de 80 ela é muito exagerada, porque é quase como se, né, obrigasse a gente a ir atrás desse corpo que pode tudo. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem, no final da década de 80, esses eventos que né, colocam a gente numa encruzilhada. Então, por exemplo, a grande epidemia de AIDS seguramente é um desses, né? Pela primeira vez, a questão hedonista é colocada em xeque, né? A AIDS é uma doença sexualmente transmissível e é uma doença transmitida pelo uso de heroína também, né? De seringa compartilhadas. Então, quer dizer, de repente, esse corpo não pode tudo. Então, esse corpo ele tem limites. Né, quais são os limites desse corpo? A gente é colocado diante de tudo isso, né, no final da década de 80. O final da década de 80 também tem os outros eventos aí que eu acho que são importantes num contexto mundial. Nem estou entrando em Brasil, porque também foi um período super complexo aqui no Brasil. Mas a gente pensa assim, por exemplo, a queda da Bolsa de Nova York de 87, que tem aquele filme lá, O Lobo de Wall Street, que fala exatamente sobre isso, né, inclusive com a estética daquela época, né, um filme muito divertido, inclusive. A gente tem Chernobyl em 86, tem a série aí, inclusive, para quem, o pessoal que não lembra dessa época, né, como nós, Maíra, que vivemos essa época. A gente tem a queda do Muro de Berlim em 89. Então, poxa, acho que são eventos aí que, na entrada da década de 90, isso parece que coloca todo mundo ali meio num paradoxo, né? Do que esse corpo pode, do que o nosso consumo pode, para onde que estamos indo, o que o fim do milênio nos reserva, né? Enfim, tem todas essas questões se impõem. E me parece, às vezes, que o Harry and Chic, ele traz tudo isso à tona. Então, a gente vem dessa época muito hedonista, muito dos supercorpos, das belezas, e a década de 90 começa com uma beleza um pouco mais natural mesmo, né? Aquela coisa, você falou da revista Capricho, eu me lembro muito, assim, de ser, né, enfim, jovem na escola e de comprar aquela Capricho que te ensinava a fazer uma maquiagem complicadíssima que parecia que você não estava usando nada. Então, tinha uma coisa, né, os cabelos lisos, escorridos, porque tinha que fazer de conta que você tinha nascido com aquele cabelo também. Então, é uma beleza mais simples, né? Talvez não natural, mas que tende a uma simplicidade. Talvez já como uma reação a tudo isso que acontece até o final da década de 80. Mas daí vem o Harry and Chic para jogar na nossa cara que quanto mais a gente reprime esses assuntos da morte, mais eles vão voltar de uma maneira exagerada. Então, a gente tem ali a negação da morte, o declínio do luto, essa obsessão por um corpo que pode tudo, que é super funcional e que é lindo, que é esbelto e que faz sexo e que trabalha e que usa drogas, e daí o Harry and Chic joga na nossa cara os efeitos disso tudo, né? Então é como você falou, a estética do fim de festa. É a modelo que está num editorial de moda usando as principais marcas, mas ela aparece como descabelada, com a maquiagem borrada, sentadinha num canto, fumando uma bituca de cigarro, como se tivesse... Num quarto sujo, numa cama bagunçada.
Então, claro, tem esse momento aí que você bem falou, né? Tem as bandas que também trazem essa estética, meio um pouco um niilismo, a moda dos anos 90, né? Já não é mais o niilismo do punk, que também é de chocar, é um niilismo dessa coisa do largado, do desleixado, do sujo, que é do grunge, que é das bandas indies, né? Quando isso significava outra coisa, lá na década de 90. Mas, então, eu penso muito nisso também, o quanto a gente vai chegando nesse fim de século XX, fim de milênio, com essas questões da morte tão interditadas, tão reprimidas, né? Mas, ao mesmo tempo, a gente tem essas outras manifestações culturais, artísticas e na moda mesmo, que mostram para a gente que não adianta reprimir, né? As questões estão ali, elas têm que ser trabalhadas. Então, parece que é uma grande reação da moda, né? A essa coisa muito, muito positiva, muito natural, muito corpo, não, um corpo lindo. Bom, mas tem o outro lado também, tem o lado da degradação, tem o lado do sujo, tem o lado, inclusive, né, foi o tema de muitas das nossas conversas, desse corpo que muda que é ressignificado mais uma vez, né? Então, um corpo magro que não significa mais a juventude e a beleza, mas um corpo magro que é o corpo cadavérico, é o corpo que se aproxima do esqueleto, quase vai no sentido oposto, né? Então, é um É período um corpo paradoxal. cansado, é um corpo largado. Ele não é um corpo Exatamente. cuidado. Exatamente. E daí é um corpo que nos faz refletir sobre a morte, daí, né? Ou seja, tudo aquilo que a gente se nega a fazer, que é pensar a morte, aparece em outro lugar, né? Aparece nesses corpos, aparece nessas campanhas, aparece nas revistas, aparece em outros lugares também. A gente está focando aqui na moda, porque é o nosso interesse, mas aparecem essas imagens que nos fazem pensar justamente no que a gente não quer pensar. Exatamente, eu me lembrei quando você estava falando da música, da moda, eu me lembrei do cinema. Tem dois filmes, pelo menos, muito importantes, que é o Trainspotting e o Kids, que foi um filme feito para Nossa, sim. adolescentes, para alertar sobre a necessidade do uso de preservativo, e foi proibido para os adolescentes. Não pode, acho que a partir de 18 anos, enfim, a gente conseguia assistir com 15, 16, mas essas questões todas, elas eram realmente muito, faziam muito parte do cotidiano ali nos anos 90, e eu acho que sim, esse cansaço, essa reação e relação com a morte, um cansaço de uma ideia de perfeição, mas cria também uma estética da morbidez que a gente está falando, que também é uma imagem de moda produzida, né? Então, talvez tenha nascido ali como, né, de uma maneira orgânica, como um estilo de vida juvenil, de jovens outsiders, né? A Corinne Day fala muito isso, estava ali fotografando, mas isso é absorvido pela indústria da moda, lançado como tendência, e cria realmente na juventude, não só na juventude, mas esse desejo, né, desse mórbido, e isso é algo que a gente deve ficar atento e pensar. E aí, não à toa, o que acontece ali depois, né, para a gente que foi testemunho ocular, né, disso é a ascensão da Gisele Bündchen como a modelo saudável e uma volta da ideia de celebração da vida, que é, na realidade, muito do que ela faz até hoje, né? Polêmicas aí à parte. Então, quem aparece sempre que precisa colocar alguém para dizer tá tudo bem é a Gisele Bündchen, que vende esse estilo de vida, né? Então, tivemos aí uma polêmica da questão da capa da Vogue aparecendo Gisele Bündchen como novo normal. Normal do quê? Né? Então, essa questão para a gente pensar um pouco como esses ciclos da moda, eles vão acontecendo muitas vezes numa maneira de
uma negação ou um questionamento do anterior, enfim, né? Temos Mas aí eu muitas acho perspectivas. não, eu acho super apropriado esse teu fechamento, Maíra, porque você evocar aí a capa da última Vogue, né? A gente está falando de uma coisa de hoje, estamos atualíssimas aqui. Mas você trazer uma capa de uma Vogue que busca justamente, né, essa memória de uma Gisele Bündchen lá do começo dos anos 2000, que era a modelo considerada o novo padrão de beleza, super saudável, curvilínea, né? Ela é considerada Curvilínea, curvilínea. saudável, né? Uma coisa meio E que cabelos ao justamente vento. ela personifica esses ideais, mesmo como você falou, ela traz isso para a vida pessoal dela, ela vende esse Uhum, estilo de vida, uhum, mas é uhum. muito apropriado você trazer essa imagem, porque neste momento de pandemia, em que estamos com o assunto da morte no cotidiano, no jornal da hora do almoço, só se fala disso. E alguns veículos de moda tentam evocar uma imagem de reação a tudo isso. Quer dizer, novamente a gente está reprimindo o assunto da morte, a gente está negando essas coisas. O que está acontecendo? Aí só vou soltar a bomba assim, ó, pá, porque não é isso que a gente vai resolver aqui. Mas não parece um pouco isso também? Quer dizer, num momento em que a morte volta a ser o grande tema e a gente se preocupa e a gente teme e a gente fala disso e a gente só vê notícia disso, e uma das principais publicações de moda do país vem com uma imagem como essa, né? Então acho super apropriado, eu não fecharia de um jeito melhor. É quase como assim, né? Gente, calma, Gisele Bündchen está dizendo que tudo vai ficar bem. Agora, tivemos uma reação muito importante do chamado assim, estou falando de uma maneira geral, o mundo da moda, seja estilistas, jornalistas, acadêmicos, enfim, criticando e dizendo não, não, a gente não aceita isso, não está rolando, né? Então, eu achei essa reação muito importante, porque a gente está incomodado, a gente não está acreditando nesse sonho, né? Então, fica aí uma perspectiva para a gente pensar, já que até uma das nossas conversas que a gente teve aqui foi que não tem como prever o futuro da moda, a gente quer prever o futuro para tentar se proteger um pouco. Agora, não é a Vogue dizendo para a gente que é o novo normal, porque daí a gente já sabe, a gente já aprendeu, a gente está vivendo, né? Estamos em 2020, já temos aí bastante informação e conhecimento de moda, moda no Brasil já é cultura, já é valorizada, já é discutida, né? Tanto dentro das universidades como fora, é uma área levada a sério. Então, realmente, eu fiquei triste de ver essa reprodução desse estereótipo, mas feliz de ver uma reação grande, né, do mundo da moda a esse tipo de imposição, né? Então, agradeço muito a Juliana, foi uma ótima conversa e até a nossa próxima conversa. Eu que agradeço. Até a próxima.